Olá, bom dia. Vamos começar uma prosa com a minha amiga Fal Coelho. Essa minha amiga que é filósofa, professora, especialista em educação, estética, semiótica e cultura e produtora audiovisual. Vamos começar com a sua experiência no audiovisual. Conta aí um pouquinho pra Bora. gente como é que começou esse seu percurso pelo audiovisual. É, Começou com campanha política, né? Então, eu trabalhava, comecei a trabalhar na Truque, produtora de cinema, TV e vídeo, e na campanha em 92, certo? Nessa campanha, eu aprendi muito, porque assim, a gente trabalhava com a agência e trabalhava também com a produtora. Você trabalhar com o pessoal, com os atores, né? Também âncora e tal. E foi assim uma experiência riquíssima essa primeira participação. Depois eu continuei trabalhando na Truque com Moisés Augusto, Silvia Abreu, pessoas assim fantásticas e que já tinham uma experiência, né, com isso. E me encantou muito, entendeu? Principalmente quando eu já estava lá trabalhando e tinha que ir para o estúdio, e geralmente quem operava o telepronto, né, que é os textos, né, dos diretores de criação, que esses textos eles vão para uma máquina que é acoplada A à câmera. câmera, que se chama teleprompter, né? E eu ficava junto do diretor de criação, do diretor de fotografia, né? Tinha um monitor e acompanhava tudo isso, né? Então era assim maravilhoso, porque eu não só, às vezes ia o cliente também, mas era mais difícil. Mas assim, era muito interessante você trabalhar com três coisas ou várias coisas ao mesmo tempo, porque é toda uma equipe, né, ali, e você acompanhando, né, a coisa de luz, de som, foi sabe, foi uma coisa assim que cada dia que passava me encantava mais, né? Apesar de ter assim, muita hierarquia, então pouco eu podia opinar, né? Era mais observar É, observar, e eu sempre fui e muito aprender, tímida, né? E muito aprender. também, também. Eu trabalhava e estudava também filosofia, né? E isso me deixava cada vez com mais questionamentos, com mais histórias. Bem, isso aconteceu em 92, já tem um tempinho. Depois disso, em 2008, quer dizer, não foi 2008, foi 2007, né? Que, eu, que começou a nossa seleção na rede Anísio Teixeira. Né? Começou a seleção em 2008, nós entramos, né, na TV, foi uma seleção enorme, tinha mais de 40 pessoas, e eu acostumada àquele mundo, como era TV Anísio Teixeira, né? Eu, assim, encantada com essa possibilidade de trabalhar na TV, que era um mundo que eu já conhecia um pouco, mas eu continuava com a postura de observar, né? De Sim. observar muito, eu ficava sempre à parte, Sim, à você até parte, comentou, né? atrás de todos nós, só observar. Exatamente. Você e Euseni, você contou a história de Euseni, eu achei assim fantástica, Eugenie fazia. que achava Ela é que eu era. espiã. Aquela dali é espiã. Ela fica ali só observando e anotando tudo. Pois é. Quando, na verdade, eu estava repetindo um padrão, né? E assim, todos participavam, mas eu sempre ficava muito reservada, né? Nessa época também foi uma coisa interessante, porque eu sempre estudei em colégio público. E eu estudei no Manuel Devoto. E nesta época eu estava como gestora, como vice do Manuel Devoto. Né? Então foi assim, você retornar para um mundo que eu tinha vivido, né, quando adolescente, e depois, de idade adulta, eu já estava de novo É, naquela mesma instituição e vendo ao mesmo tempo, porque eu também trabalhava na TV, né, então estava fazendo a seleção para a TV. sim.
Quando selecionou os 20, né, os 20 que ficaram na TV e fizemos uma série de cursos, foi mais encantador ainda. Eu cada vez me apaixonava mais, né, me separei da escola e fiquei trabalhando com vocês, né, com todos os meus amores. Na época tinha Cláudia, né? E depois veio o Yuri Vanderlei, essa pessoa fantástica que eu respeito e admiro, né? Muito, muito mesmo. Bem, Lá no início nas primeiras temporadas da TV, você participou muito do Máquina, acompanhando gravação Sim. Eu não consigo lembrar o nome do quadro, mas era aquele quadro que a gente ia na escola, ouvia alunos, ouvia Ginga. Professores. O Ginga era o outro programa que o é o Zeni. Mas no Máquina tinha um quadro que vocês a gente precisava se dividir, porque não dava para eu dar conta de tudo, então a gente fazia muito, a gente trabalhava muito em equipe, né? Como sempre, colaborativamente. E eu lembro que você participava muito dessas gravações lá nas escolas. E como era assim para você? Já era uma outra etapa, né? Você agora já estava como professora acompanhando uma produção audiovisual, mas já num outro lugar, de um outro lugar, né? Eu estava fazendo ali, no caso, o papel de uma agência de publicidade. Porque as produtoras, né, porque não era só uma, tinha Movimento, mas tinham outras produtoras também que estavam trabalhando com a gente. Então, elas continuavam, né? Apesar de perguntar, eu estava como agência, que era contratante, né? E, ao mesmo tempo, com um pouco de direção, porque eu ficava acompanhando e também podia opinar, porque era o olhar pedagógico, Sim. que é completamente diferente de um olhar técnico de somente um profissional que está ali filmando, né? Claro. É muito diferente. Com certeza. Muito diferente. E foi assim, cada vez foi mais enriquecedor, cada vez eu ia aprendendo mais, e essa minha ânsia por aprender, né, sempre foi crescente até hoje. Com certeza, assim, que bom. Maravilhosa. Que não pode parar. Não pode, isso é que não pode. Bem, aí tive a oportunidade de trabalhar junto com o Geraldo nos NTS, que eram os Núcleos de Tecnologia Educacional, porque existe até hoje, né, o PROV, que é o programa, não é? Produções Audiovisuais Estudantis. Isso, dos estudantes, exatamente. Então, eram vídeos de 5 minutos, que não podia passar de 5 minutos, mas não tinha quem fizesse essa formação com os alunos. Eles tinham vontade de fazer, mesmo que o governo mandasse, como é que chama? Câmera, né, cybershot para eles, tá? Mas assim não tinha quem pudesse estar orientando para fazer esse trabalho, né, orientando esses meninos. Bem, então pensamos primeiro em trabalhar com os núcleos de tecnologia educacional lá junto. Não foi somente a gente, né? Nós da Secretaria de Educação fizemos uma parceria com a UFBA. Porque o que acontecia? A UFBA tem um curso de jornalismo, tem um curso de cinema, mas eles não têm o público, entendeu? Sim. Eles têm as pessoas, para você fazer a formação, nós tínhamos o público e não tínhamos os profissionais necessários, né? Bem, então houve uma junção do professor Roberto Severino, junto com o professor Leonardo Reis, e a professora Simone, que ela deu a ideia da gente fazer um trabalho junto com os professores, mas de que forma? Era quebrar vamos falar, a rigidez, né, dos Sim. professores com o professor. E, para isso, começamos a fazer um trabalho partindo do lúdico, que era o desenho. Então, voltando um pouquinho para Yuri Vanderlei com a gente, que nós criamos o desenho pedagógico, né? E esse desenho pedagógico sempre norteou todo o meu trabalho, né? E, na verdade, eu acho que todas as pessoas deveriam usar. Você, inclusive, como jornalista, né? Você sabe das pequeninas palavrinhas. E que essas palavrinhas, elas surgiram da filosofia, né? Que é o o não e o porquê. Então, quando você chega no desenho pedagógico e você tem que trabalhar, né? Do que é
por que é, para que é. Para quem Você, é. com essas, para quem é exatamente. Então, você vê a questão do público, né? Do que é que você Dos vai seus fazer, a objetivos, né? importância. Exatamente. Então, isso é assim, é você também desmistificar um pouco esse audiovisual de ser uma coisa somente arte. Não. O audiovisual, ele trabalha com tudo, ele trabalha com a física, trabalha com a química, trabalha com a biologia, ele trabalha com todas as disciplinas, porque ele trabalha com o ser humano, e trabalha com o ser humano de forma integrada. Né? Nós, cada um de uma área lá da rede Anísio, sempre fizemos isso, esse trabalho colaborativo, ele faz parte da mesma colaboração de uma produção, que Com são não sei certeza. quantas pessoas que estão ali, É. né, só que nos bastidores, para realizar aquele sonho daquela pessoa, que é um roteiro, né? Ou de uma pessoa, ou de um coletivo. No nosso caso, era o coletivo. Então, fazíamos essa formação, fazendo o desenho pedagógico primeiro, dividíamos os grupos, né, em 5 pessoas, eram em torno de 20, né, lá dos NTEs, que correspondiam, dos NTEs, que correspondiam a quais pessoas? Os NTEs eram 16, espalhados no todo o estado da Bahia, para cobrir regiões, né, e junto com os professores fazerem um trabalho tecnológico. Então, o professor tinha dificuldade em alguma coisa, nesta época, inclusive, muita dificuldade em trabalhar com Word, em trabalhar com Excel, e trabalhar com computador, né, de um modo geral, quiçá com câmera. Né? Então, era uma outra coisa muito importante mesmo. Né? Bem, eles começavam fazendo desenho, né, a partir do roteiro. Esse desenho eram 10 desenhos que ele teria que fazer. O primeiro era a capa, na verdade, eram 8 que faziam parte da história. 8 faziam parte da história, e a capa e o final. Então, eram esses desenhos que nós colávamos cartolina nas paredes, cartolina preta, colávamos esses desenhos, eles tiravam foto com a Cybershot, certo? Tirava foto de cada desenho, só que tinha um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, que os trabalhos, os roteiros, né, eles eram feitos a partir de uma lauda. Né? Você pegava uma folha de papel de ofício, dividia no meio, um lado o vídeo, outro lado o áudio. Então, o áudio era gravado geralmente no celular, e aí colocava tudo isso no computador, e a gente trabalhava com uma ferramenta que, na verdade, é muito simples, que é o Movie Maker. Né? Então, o Movie Maker, você cola, é quase com o PowerPoint, né? Só que com um pouquinho mais de velocidade. E, então, assim, o que era que a gente fazia? A gente quebrava a rigidez desse professor, essa coisa de ser professor, ele passava a atuar como um ser humano que estava ali querendo aprender, exatamente, para poder passar para o seu aluno e esse aluno era também um professor, entendeu? Então, foi assim, foi maravilhoso. Com relação à tecnologia, os alunos estão sempre na frente, na verdade, né? Então, era um ajudando o outro. Sem dúvida. Com certeza que sim. E aí, depois desse período, nós fomos para... Trabalhamos em torno de uns 10 NTEs, dos 16, né? Fomos para uns 10 e passávamos 8 dias lá fazendo essa formação. E esses NTEs tinha na capital, mas a maioria era no interior do estado, não é isso? No interior, exatamente, a maioria no interior. Então, em torno de uns 120 professores, né, da rede, junto com os profissionais dos que aí NTEs, eles fizeram... eram formados para depois fazer essa multiplicadores nas escolas. Isso, e orientar os professores da escola com relação ao PROV. Né? Tudo isso para poder ajudar os meninos a realizarem o PROV. Para dar suporte aos meninos na produção para o PROV. Exatamente, do PROV. Aí passou o tempo, né? Depois, continuando, só que em 2016, 2017, surgiu Memórias e Identidades.
que era um outro formato. A gente fazia uma seleção através do portal da educação, lançava, né, a proposta de que professores que tinham uma ideia, né, já tava mais evoluído o negócio, professores que tinham a ideia de fazer algum vídeo junto com seus alunos, eles entravam na plataforma, né, se inscreviam, botavam a ideia e nós selecionávamos. Certo. Isso junto com os alunos da UFBA. Sim. Porque no primeiro momento eram somente os 3 professores, né? Leonardo, Simone e professor Severino. Agora não. Agora já estávamos com um outro perfil, porque tinha também os estudantes. Então, era professora Simone sai, fica somente professor Leonardo e Severino e professor Leonardo. E o professor Leonardo, ele é diretor de fotografia. Então, era esse suporte dos alunos que trabalhavam com ele, que também estava com a gente, né? Bem, como fazíamos essa formação? Trabalhávamos no Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Que é o Nessa época, CJCC. é o TJCC, só existiam 3, né? Salvador, Vitória da Conquista e Senhor do Bonfim, certo? Tinha esses 3. E como era que a gente trabalhava com eles? Na verdade, a gente passava 2 meses para fazer esse trabalho, porque o período que os meninos da UFBA tinham condição de sair era somente o final de semana. E nós trabalhávamos e produzíamos muito mais também nos finais de semana. Então, exatamente, era sexta, sábado e domingo. Né? Sempre, por que o final de semana? Porque era um período livre, que não tinha uma muita atividade e a dedicação era maior para poder aprender. Então, nós passávamos 2 meses, uma semana sim, uma semana não, e íamos para lá. Né? Nós continuávamos como SEC, passando para os alunos da UFBA, como é você trabalhar com esse público jovem, né? Como é você construir uma ideia. Então, o professor Leonardo tinha essa relação de estar conversando com ele sobre isso, só que eles não pegavam na câmera, porque todos eram cineastas, né? Todos. Não tinha um... Já estava em outro nível. Estava em outro nível. Só que nós, exatamente, mostrávamos um outro lado. Então, quando a gente mostrava o desenho pedagógico, quando a gente mostrava como era uma produção, eles não tinham essa experiência de produção. Né? E a produção é você desenvolver essa ideia, certo? Essa coisa que estava lá dentro, na caixinha, e que ela vai para fora e vai se transformar em realidade. Ao mesmo tempo, o que é que todo mundo vê? Que essa realidade, muitas vezes, ela não corresponde também à sua ideia. Aí você a sua expectativa, né? A sua expectativa. Você lê um livro e diz, puxa, o livro era melhor do que o filme. Por quê? Porque o livro você cria com relação à sua história, né? A sua memória, a sua identidade, uma questão única. E quando você vai trabalhar com a produção e vai tirar aquele roteiro que foi construído com o coletivo, porque o roteiro ele era construído com todos da sala. Então, lá no CJCC, eram 25, 30 alunos, né? E trabalhávamos com professor e aluno. Já era uma outra coisa. O que acontecia juntar o nos professor e o MTS, aluno na mesma turma, né? Na mesma turma. E aí o professor, ele via que ele também tinha que ficar igual aos seus alunos e que os alunos, muitas vezes, sabiam muito mais do que eles. E eles ficavam assim, era muito interessante, entendeu? Muito interessante mesmo. Muito rico, né? Muito rico. Aí lá muitas nós trocas, fizemos... né, Fal? Muitas trocas, né? Demais. Dos estudantes da UFBA, né? Dos professores da rede, mais os nossos estudantes da rede estadual também. Então, tudo muito enriquecedor, né? Exatamente, porque os professores da rede, eles tinham uma semana, a semana que não tinha aula, eles tinham aquela semana para amadurecer a ideia junto com seus alunos. Então, foi assim, foi fantástico. Foi cada vez que eu passava por uma formação dessa, eu me encantava mais, né? Fizemos, e os vídeos todos tinham 5 minutos.
Sim. Outro detalhe, Por os vídeos tinham conta 5 do minutos PROV, visando o PROV. que era uma Exatamente, exigência, sempre assim. visando o PROV. Uhum. E nessa época também, nós já estávamos, se eu não me engano, já colocando vídeos do PROV também no portal, Sim, né? Que era o sim, Filmei. sim. Porque, exatamente. Então, as coisas, o que, que acontece? Você faz um filme e você quer dar Que as visibilidade para pessoas eles. E assistam, nós, claro. para que as pessoas É, assistam. E nós já agíamos também com esse perfil do distribuidor. Então, nós agíamos como uma agência que tinha a criação, né, a ideia de fazer, como uma produtora, porque também íamos para ali realizar, e como distribuidora. sim, Né? sim. Então, viabilizávamos toda essa via de dizer, olha, você pode ver o que você fez, olha isso, o que é que você está produzindo. E né, isso é muito bom, Claro. você se sentir pertencendo àquilo que você criou, né? Dando visibilidade à sua ideia, ao seu trabalho, que foi em grupo, que ninguém trabalha sozinho. Né? Então, isso E é que muito bom. envolve pessoas que seria difícil participar de experiências como essa, né? Então, é criar Exatamente. oportunidade para essas pessoas, para esses estudantes, para esses professores, principalmente do interior do estado, porque a gente sabe que na capital as coisas funcionam mais fáceis, né? De maneira mais fácil. Mas no interior são mais difíceis, né? Não se tem acesso a muitas coisas. E então, quando a gente apresenta programas como esses, projetos assim, são oportunidades únicas na vida dessas pessoas. A gente bem sabe disso, Únicas. porque a gente participou muito disso e sabe que são oportunidades únicas, né? Exatamente. E daí saíram Quando produções maravilhosas. Exatamente. Saíram 18 vídeos que você, inclusive, comentou, né? Que foi a Baionmi, que era da Baianinho. bonequinha, né? A da A rapadura, Baionmi, a rapadura, Rapadura, que são documentários, né, a... Paulo? Esses são Sim, documentários. veja só, a Rapadura é documentário. A Baiomi, não. Não? Ele na verdade, foi uma... Não, porque é uma história de uma poesia. Foi uma Sim. poesia, né, sobre os navios negreiros, os escravos quando vinham para cá, partiu de uma poesia de uma professora do estado, né, e essa professora, ela professora de artes, né, ela trabalhando com seus alunos, é muito interessante na sinopse, você pode até ver a história como foi, né? Ele conta a história de como foi esses escravos que vinham e as crianças dali chorando, né, inconsoláveis, e as mães não tinham como fazer para poder dar alguma coisa para elas fazerem. Então, o que ela fazia? Cortava sua roupa, né, e criava uma bonequinha. Essa bonequinha, na verdade, a Bayomi, ela tem também uma outra função. Quando eles chegavam no Brasil, eles muitas vezes não ficavam juntos, né? Então, a lembrança dos pais, a lembrança da mãe era aquela bonequinha, Certo. certo? E tem uma questão muito interessante, então essa trabalhar também em cima de uma ficção, o, é uma ficção e uma realidade, né? Seria um Um documentário e uma doc-drama. ficção, um doc-drama ao mesmo tempo, Hum. né? Porque foi a partir de fatos reais, mas em cima de uma poesia. É você continuar nessa interdisciplinaridade, né? Você vê uma coisa poética e você trabalhar em cima dessa poesia. O Trilhos, né? Que aqui em Salvador, Trilhos trata também da questão do negro, mas num outro ponto com relação à religiosidade. Né? Então, é a dança mostrando como foi, e como é que se diz? Essa O, produção sim, mas não é isso que eu falar, não, de lá da Cidade Baixa, no da subúrbio, plataforma, foi do no subúrbio subúrbio, nos ferroviário, trilhos da rede exatamente. ferroviária. Exatamente. Então, a partir do subúrbio, né, a partir da estação, e os trens e os trilhos mostra todo o percurso
desse negro que chegou aqui e como ele era visto, né? Questões, por exemplo, de você colocar entidades da religiosidade afro fazendo associação direta com o catolicismo, o que não tem nada a ver, são coisas díspares, né? São coisas completamente distintas, Mas que uma coisa é foram uma coisa, outra necessárias, né? coisa... Para a sobrevivência Isso, para a sobrevivência, dessa cultura. exatamente. E aí mostra também o lado do negro no vídeo, eles começam a dançar, né, num vagão de trem e ninguém presta atenção, eles são invisíveis, entendeu? Os negros são invisíveis e eles estão dançando e sabe, e vai para lá e vem para cá, mas eles não são vistos. E é isso que acontece até hoje. Né? Então, uma coisa que vem numa trajetória louca. E o outro, que você estava falando da rapadura, que é um documentário, né? Que foi lá em Senhor do Bonfim. Então, a Baião-Mi foi em Vitória da Conquista, Trilhos foi em Salvador, certo? E Rapadura e Senhor do Bonfim, que fala todo o processo de como é que você faz uma rapadura, que você faz o alferes, né? Como é que você produz, como você faz o melaço, né? Que, na verdade, ele não é preto, o melaço não é preto, o melaço ele é marrom, porque ele vem da borra, é a primeira espuma, você coloca a cana-de-açúcar dentro de um tacho e essa é a cana-de-açúcar, entre aspas, né? O caldo da cana, Sim. E aí bota num tacho e ele, quando vai fervendo, aquela fervura, como se fosse a baba do quiabo, né? Você vai tirando aquela fervura, colocando numa vasilha, e é isso, a partir daí é que sai, entendeu? O melaço. Então ele é marrom, ele não é preto. Eu não sei o que é que bota para poder o melaço sair preto. Eu não sei, realmente. Aí eu depois. Mas na produção. Na produção ele é marrom. Né? Bem, depois trabalhamos aonde? Fala rapidinho, Fal. Bom, eu vou falar das pessoas que apareceram aí. Minha mãe está aí dando beijo, mandando beijo para você. Conceição Miranda, obrigada. Conceição, um beijo para você também. Tá tão bom rever. Prazer também rever você. Rever, não estou te vendo, mas estamos conversando com você. E outros amigos aí que já apareceram. Acho que Fernanda está aí também. E que bom, obrigada por estarem aqui compartilhando com a gente nessa prosa. Sim, Fal, aí você agora vai falar sobre as escolas culturais? Sim, as escolas culturais, né? As escolas culturais já é uma 2018, 2019, que já é um outro perfil, certo? Uma outra história. A escola cultural só tinha eu e Carla para poder fazer, Carla Almeida para fazer a produção, ela com a parte de fotografia e eu com a parte de produção. Então, eu fazia produção, roteiro e ainda ajudava na edição. Né? Os da edição. Uma equipe de duas. A dupla de dois, exatamente. A dupla de dois, que a gente ficava o tempo todo brincando, né, com relação a isso. Mas foi muito, muito interessante e já tinha um outro formato. Né? A gente trabalhava sempre com municípios que tinham escolas culturais. Geralmente eram escolas Luiz Eduardo Magalhães, escolas modelos. Né? Por que escola modelo? Porque as escolas tinham um perfil de ter um auditório, de ter o equipamento também, certo? Que essas escolas receberam, a estrutura, exatamente, porque aí já estávamos no nível semiprofissional, a gente ensinava já com câmera semiprofissional, equipamentos que nós tínhamos, Tascam, microfone direcional, então já era um outro nível, sempre voltado de produção, para né? com uma outra estrutura. O PROV, isso, sempre voltado para o PROV, só que de uma outra forma, entendeu? Um outro formato, né? Um formato que os alunos, eles trabalhavam, nós tínhamos uma turma de 30, separávamos, o primeiro dia era uma aula
que mostrávamos tudo que tinha no audiovisual, mostrávamos vídeo, então era a escola inteira que participava no auditório, né? Geralmente era um turno ou dois, ou de manhã e de tarde, às vezes já fazíamos nos 3 turnos, a depender, né, da necessidade da escola, porque isso era acordado com o gestor. Íamos para a escola e passávamos 8 dias nesse município, né? Esse formato era do quê? Íamos no meio de uma semana e voltávamos no meio da outra semana, sempre com a importância do final de semana, porque o final de semana era que tínhamos para gravar, entendeu? Bem, chegávamos lá. Nesse workshop que fazíamos nesse primeiro dia, é que separávamos esses 30 alunos. Então, os alunos não eram de uma sala, como vinha até então. Não, eram alunos De de diversos, né? várias salas. Variados. Idades também Exatamente. variadas. E priorizávamos do primeiro ano, porque eles iam ficar mais tempo na escola. O terceiro ano estava estudando para o vestibular, né? Então, assim, a não ser que fosse um aluno que realmente quisesse muito, além de pessoas do entorno. Então, não era somente a escola, era também pessoas de fora, a comunidade, exatamente. Então, pais de alunos, tias, quem quisesse participar, podia também participar. Separávamos a equipe de 2 grupos, certo? E esses grupos, por que 2 grupos? Porque um grupo ficava com todas as divisões, né, que é diretor, produtor, né, fazia isso, e a outra equipe ficava tirando fotografia, que era o make-off, era o que estava por trás, né? E também na hora de fazer a edição, um ponto interessante que eu acabei esquecendo é o seguinte, dessas edições. A gente, no primeiro momento, trabalhou com como é que chama? O Movie Maker. Depois, a gente começou a trabalhar, Geraldo sempre presente, né? Com o Kdenlive. Exatamente. E o Kdenlive tem um detalhe que ele é maravilhoso, quem quiser aprender a editar, sabe, é muito bom, porque ele é todo em português, então é muito fácil de você aprender. E na plataforma Nils Teixeira, inclusive, tem tutoriais, né, ensinando como usar os tutoriais, exatamente, que sempre passávamos esses tutoriais, porque eles são, assim, muito importantes. Aliás, todo o material que tem na plataforma é muito rico. Né? É muito rico e voltado para o professor que quer, como gatilhos, né? Que você vai lá e que você, a partir daquilo ali, vídeos de 5 minutos, né? De 26 minutos, a depender, né? Que era tanto o professor pode utilizar como recurso nas suas aulas, como também orienta e estimula o professor a produzir junto com seus alunos. Isso. Eu acho que esse que é o mais legal, né? Porque você pode usar o que tem ali, mas você também pode produzir o seu, né? E chamar seus alunos também para essas produções. Aldinha, um beijo, viu? Exatamente. Que bom que você chegou aí. Aldinha linda. Bem, então, depois só que o Kdenlive tem um detalhe, apesar de ser um software livre, mas ele tem problemas com os plugins. Então, muitas vezes, estávamos trabalhando com ele, quando íamos renderizar, que significa fechar, né? Fazer uma revisão final, vamos dizer assim, quando a gente ia fechar e salvar, puf, simplesmente ele não fazia nada. Igual com a nossa outra live. A nossa live. Pois é. Mas só que isso não era aí... live, aí foi um problema de Instagram mesmo. Já foi uma outra tecnologia, né? Uma outra história. Que não depende então, da a gente trabalhava também. Exatamente. Aí a gente começou a trabalhar com o Adobe Premiere, né? E Geraldo domina muito bem. Geraldo, aquela pessoa... Realmente é minha paixão, Geraldo. Né? Realmente eu tenho uma admiração por ele extraordinária. E então Geraldo passava muito e eu aprendi muito com o Geraldo, né, fazendo isso. Se não fosse essa minha, porque para você trabalhar com edição é um trabalho muito solitário. Ele é solitário, ele, na verdade, você vê tudo o que foi feito,
certo? Então, você aprende muito porque você vê tudo que foi feito, mas, por outro lado, você tem que dar vazão ao que foi que ficou no roteiro, né? Respeitar todas as outras etapas. Então, o editor, ele cria, sim, ele cria muito, né? E ele tem o domínio de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, ele tem que respeitar tudo que está por trás e viabilizar esse final da produção. Não é à Eu toa. digo que uma produção ela tem dois roteiros. Ela tem um roteiro que o roteirista fez, que criou, que a gente precisa em todas as etapas, né? Assim, dentro do possível, obedecer. E tem o roteiro de edição, Isso, né? Tem o roteiro de edição. exatamente. Porque É, não dá para você seguir. Porque nem é. sempre o que foi gravado, o que foi captado lá no momento, no set, foi o que tem lá no roteiro. Às vezes surgiram novas coisas, principalmente quando você trabalha com documentário. As coisas surgem, né? Acontecem, Isso, e aí você precisa fazer um roteiro de edição para poder o filme claro. acontecer. Exatamente, o roteiro de edição, e aí você vê o diretor-geral, também tem a sua importância, né? Mas ele também está subordinado. Então, trabalhar com audiovisual é demais, sabe? É uma coisa assim, extremamente extraordinária. Da Sem redundância redundância nenhuma. nenhuma, É mas é extremamente a pura extraordinário, né, verdade. Paulo? Verdade. Bem, então, lá nesse último trabalho, foi 2016, 2017, ou 2017, ou 2018, 2019, que nós fizemos essas formações das escolas culturais da rede, né? Essas escolas, elas receberam kit, como eu falei, então estávamos com eles. Sempre a primeira coisa que fazíamos era o desenho pedagógico, ele sempre permeou tudo, tudo. Minha vida sem desenho pedagógico. Até a sua vida agora já tem desenho pedagógico, né? E, na verdade, todas as pessoas deveriam usar, né? O tempo inteiro. O que é que eu vou fazer? Por que é que eu vou fazer? Eu acho que muita gente deixava de ser perdida aí, sabe? Se os psicólogos e tudo mais começassem a usar esse desenho. Um Bem, guia, né? É um guia. quem sabe? Né? Quem sabe? Pois é, então fazíamos 2 vídeos lá, né? Um vídeo era documentário, outro vídeo de ficção. É, e os meninos, como a gente dividia a turma dos 30, dividia em 15, 15, e um dia que uns estavam nos bastidores, né, com o make-off, no outro dia eles estavam da produção. Então, todo mundo Alternavam, né? participava. Exatamente. Na hora da edição, a mesma coisa. Dividíamos a turma, né? Então, uma turma ficava. Sempre tinha alguém que sabia mais, porque hoje, com o celular, muita gente sabe editar, né? Muita gente está ligada no Facebook e tudo mais. Então, muitos alunos já dominam a ferramenta que eles usam muito, é o Sony Vegas. Eles usam muito o Vegas, né? E o Vegas ele é fácil, porque ele também ele tem um modo fácil de você trabalhar, não é a mesma coisa que o Adobe Premiere. Ele é bem mais simples do que o Adobe. Então, a parte estava fazendo making-off, porque todas as produções nossas tinham sempre making-off, né? Hum. E que eles amavam se ver depois como foi que fizeram, como não fizeram, o que um filmou, porque muitos não sabiam que estavam sendo filmados, Sim, né? sim. Aquela pessoa que está com o celular, ele está ali ó, escondidinho, fazendo as coisas, e o outro que está envolvido na produção não está sabendo. Aí era demais, sabe? Era uma troca e uma união com os alunos da escola de várias séries e com a comunidade também. Então, assim, no final, sabe, que juntava todo mundo no auditório, novamente, para Para poder assistir. assistir tudo que tinha, exatamente, tudo que tinha feito. Então, sempre tinha um feedback. E os vídeos, eles tinham início, meio e fim, porque todos eles passavam na escola, terminavam na escola, entendeu? Isso, assim, é muito bom. Nós trabalhamos em torno de 1.000 estudantes durante esses 2 anos, né? E 25 vídeos foram produzidos nesse período.
E o tempo inteiro, o que passa para mim, ó, já está perto da gente terminar, é o seguinte, é a gente voltar para Sócrates, né? Do parir ideias. É o parir ideias e o transformar uma ideia, que é a base da pré-produção. Né? Você transformar essa ideia numa coisa verdadeira. É. E mostrar para os meninos, principalmente os adolescentes, que muitas vezes o que você pensa, porque a agonia do adolescente, né, a ânsia de estar fazendo as coisas e que é o dono da verdade, é o dono de E tudo, quer é instantaneidade, né? Quer as coisas logo prontas. exatamente. É você botar todo mundo com o pé no chão, que nem tudo que você pensa é possível, apesar de tudo ser possível, entendeu? É. Mas nem tanto. Você tem uma ideia, você tem um pensamento, uma formação, que somos únicos, ímpares, né? Mas você tem que pensar que quando você sai da sua teoria e vai para a prática, existem uma série de outras coisas no meio do caminho, Sim. né? Pois é, E aí é Fal. mais ou menos Que isso. lindo. Sim, Conceição, vai ficar gravado sim. Isso vai ficar aqui, vai ficar no meu canal, no meu perfil, e depois a gente vai colocar lá no canal do YouTube. E essas lives também vão ser conteúdos da TV Anísio Teixeira, tá bom? Então vai estar lá também na plataforma. Uma outra coisa que eu queria lembrar é que essas produções que o Fal falou do Memórias e Identidades estão também lá na plataforma Anísio Teixeira. É só procurar lá TV Anísio Teixeira, vídeos de formação, e tá lá Memórias e Educação, Memórias e Identidades, que vocês vão achar esses vídeos todos lá. Inclusive disponíveis para serem baixados.